Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida nesta noite de domingo, que a presença, a luz, o Espírito Santo possa reinar e brilhar sobre a sua casa, que nesta noite Deus ele possa ter liberdade entre nós para curar, libertar, transformar e restaurar a sua vida como também a sua fé. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. Esta semana será, sim, a melhor semana da história da nossa vida. Grave isso, por favor. Tudo aquilo que começa bem tende a terminar bem. E nós já estamos entrando esta semana, esta nova semana, e diga-se de passagem, um novo mês, o mês de agosto. Você sabe que muitos consideram o mês de agosto como o mês do desgosto. Mês do desgosto serão para aqueles que não temem a palavra de Deus, são para aqueles que não vivem aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus. Porque para nós que vivemos pela fé, para nós que cremos num Deus grande, forte e poderoso, esse mês de agosto será o mês do sabor de Deus. Deus ele vai derramar bênçãos sem medidas, portas extraordinárias vão se abrir e o nome de Cristo vai ser glorificado na minha vida como também na sua vida. Você crê nisso? Então já se prepare, porque hoje a noite da consagração da nossa semana. Eu quero que você prepare o seu copo com água para o momento da oração. E você que ainda não é inscrito no nosso canal Bispo Iago Pereira, você já pode também estar se inscrevendo neste canal, tá bom? E deixa o seu like, pessoal, deixa o seu joinha nesse vídeo, porque existe algo chamado algoritmo nesta plataforma YouTube. Quando as pessoas curtem um vídeo, quando as pessoas compartilham um vídeo, seja lá qual vídeo for, o algoritmo, que é a inteligência artificial do YouTube, ele consegue compreender que esse vídeo que está sendo curtido, que está sendo compartilhado, é um vídeo relevante e ele começa a mandar também para outras pessoas. Então, se você crê no poder da oração, se você sabe que esta noite vai ser uma noite de vitórias, de bênçãos regaladas, então deixe o seu like, compartilhe também esse vídeo com pessoas que você ama, com pessoas que você considera, porque Deus ele vai falar conosco, pessoal. Nesta noite, Deus ele vai nos dar a orientação de como agir diante dos problemas que se levantam contra a nossa vida. Por um lado, existem os problemas, mas por outro lado, existe a palavra que nos trará a solução para todos eles, tá bom? E a palavra de hoje, antes de nós entrarmos nesta oração, na oração da consagração da semana, eu quero ler com vocês uma palavra, aquilo que está lá no livro de Mateus, capítulo 4. Você que tem a sua Bíblia aí, fácil, pegue ela nas suas mãos e abra aí em Mateus, capítulo 4. Se porventura você não tem a Bíblia, não tem problema. Bispo, eu até tenho, só que está longe, não vai dar tempo para pegar. Não tem problema. Depois, com o tempo, eu quero que você abra em Mateus capítulo 4, ok? E você vai meditar naquilo que nós vamos falar nesta noite, pessoal. Porque Deus ele vai revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, tá bom? Mateus capítulo 4, versículo 1, acompanhe na tela comigo, você que talvez não tenha a Bíblia. Olha o que a Bíblia vai dizer, pessoal. Ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Perceba que essa palavra chamada Espírito está com letra maiúscula. Então não se trata do Espírito do homem, se trata do Espírito de Deus. Então ele está dizendo: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Vem para mim, por favor, entenda comigo esta palavra. Jesus, assim que se batizou nas águas, porque o nosso Cristo, mesmo não precisando, ele se batizou para nos dar o exemplo. E com isso nós já podemos extrair uma lição. Você que ainda não se batizou nas águas, não perca a oportunidade. A Bíblia vai dizer: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Se você crê na palavra de Cristo, se você de fato reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, então você deve se batizar. E quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de uma confissão pública da sua fé para com o nosso Deus. Você sabe que tem gente que ela tem vergonha de falar que ela é de Deus, mas nós não podemos ser assim. Jesus deixou claro: aqueles que se envergonham de mim na terra, a Bíblia vai dizer que Jesus também terá vergonha dessas pessoas no reino dos céus. Então não se envergonhe de assumir a sua fé no Senhor Jesus, tá bom? Então a Bíblia está dizendo hoje que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto. Você sabe que no deserto não tem nada a não ser areia, calor extremo durante o dia e um frio terrível na parte da noite. Então no deserto não tem absolutamente nada. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ele abriu um jejum, porque a única maneira de você vencer problemas espirituais, já que Jesus ele sabia que ele enfrentaria o mal, ele sabia que não seria fácil. E você sabe que Jesus ele era 100% Deus e 100% humano. Ele tinha as mesmas necessidades que eu e você. Então Jesus entendeu que era necessário abrir um jejum de consagração. E ele abriu esse jejum, e a Bíblia está dizendo, como nós acabamos de ler, que depois de passar 40 dias, Jesus ficou sem comer durante 40 dias. E no 40º dia, ele teve fome. Ele sentiu a dor da fome. E você sabe que quando o ser humano, às vezes, ele tem consigo uma necessidade, ainda mais se tratando da fome, que é uma necessidade vital para o ser humano ele tem que comer. Porque se ele não come, ele morre. Saco vazio não para em pé. Então Jesus ele sentiu a dor da fome. O corpo dele estava fragilizado. A carne dele estava enfraquecida, mas o espírito estava forte. E a Bíblia está dizendo, acompanhe comigo novamente, por favor, no versículo 3, assim que ele tem fome, a Bíblia diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Vem para mim, por favor, entenda uma coisa. O diabo ele nunca vai se apresentar a nós quando nós estamos fortes, fisicamente falando. Quando as coisas estão tudo bem, o diabo dificilmente ele vai se apresentar. O diabo ele se apresenta quando nós começamos a ver coisas que nós não gostaríamos. Sabe aquele momento que você, de uma hora para outra, a coisa muda, a situação ela aperta e você talvez se encontra meio que em um beco sem saída? São nesses momentos que o mal, que o tentador, ele se aproxima. Porque quando você está forte, quando o mal ele sugere algo para você, você logo recusa. Mas quando você está passando por um momento difícil, ele sabe que é o momento propício para ele tentar colocar dúvida no seu coração. E o diabo ele sabia disso. O diabo esperou Jesus ter fome, ficar enfraquecido, e ele se apresenta a Cristo dizendo, acompanhe comigo por favor, ele diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo chegou para Jesus e falou assim: se de fato você é o filho de Deus, o diabo sabia que Jesus ele era filho de Deus. O diabo ele tinha esse entendimento. Mas o diabo estava querendo colocar dúvida no coração de Cristo. E uma das grandes armas que o mal ele usa para tentar
impedir que uma pessoa chegue aonde o Deus Todo-Poderoso quer que ela venha chegar é justamente colocando dúvida no seu coração. Você tem que tomar muito cuidado com a dúvida, com as palavras que o mal ele tem falado. Porque, pessoal, grave uma coisa, por favor. Esses problemas que você está enfrentando, às vezes é nesse momento que o mal ele vai se apresentar. E ele vai se apresentar, sabe para quê? Para falar para você que você não é filho de Deus, para falar para você que você não vai conseguir, para falar para você que você não vai chegar aonde Deus ele quer que você chegue, para falar para você que essa doença vai te matar, para falar para você que você está orando, mas a oração não está sendo ouvida por Deus. Então o mal, ele sempre vai se apresentar quando nós estivermos enfrentando uma luta para tentar introduzir a dúvida no nosso coração. O diabo chegou para Jesus e falou: se você de fato és filho de Deus, tá vendo aquelas pedras ali? Manda elas se transformarem em pães. Olha que coisa interessante. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus, mas mesmo sabendo, ele tentou colocar dúvida no coração de Cristo. O diabo sabia que se Jesus lançasse uma única palavra, de fato aquelas pedras se transformariam em pães. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele ouve aquela palavra, Jesus sabia que aquilo ali era uma artimanha do mal para que Jesus se sujeitasse à voz do maligno. Grave isso, por favor. E aí Jesus ele olha para o diabo e ele deixa claro para o diabo esta palavra. Ele diz assim, versículo 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vem para mim, por favor. Jesus ele poderia transformar aquelas pedras em pães, mas sabe por que ele não transformou? Sabe por que Jesus falou para o diabo, para o tentador, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Jesus estava deixando claro para o diabo o seguinte, que a voz que ele obedecia não era a voz do diabo, mas era a voz do Pai. Você tem que tomar muito cuidado com as palavras que o mal ele tem falado a você. O diabo ele sempre vai jogar palavras negativas para tentar te jogar para baixo. O recado de Cristo para mim e para você hoje, neste momento, neste domingo é: cuidado com as palavras que o mal ele tem lhe falado. Jesus ele poderia transformar aquelas pedras em pães, mas ele não transformou, para deixar claro que aquele que vive pela fé não deve dar ouvidos à voz do maligno. Você não pode dar ouvidos à voz do maligno, porque o maligno, ao invés de te colocar para cima, o mal ele sempre vai querer te destruir. Quantas não são as pessoas que por causa de um pensamento negativo que foi jogado pelo diabo, pelo mal, as pessoas às vezes acabou até mesmo dando cabo da própria vida? O diabo chegou para ele e falou: você não tem jeito, a sua vida não tem jeito, seu casamento não tem jeito, essa maldição não tem jeito, dá cabo da sua própria vida. Então o mal ele sugere, mas Jesus hoje está nos dizendo: não abrace o que o mal tem lhe falado. Você não precisa provar nada para ninguém, você precisa provar a sua fé a Cristo pela sua obediência, porque se você se atentar à palavra de Cristo, Deus ele vai te abençoar. Você compreendeu esta palavra? Esta semana vai ser uma semana maravilhosa, mas para que isso de fato se materialize, você deve tapar os teus ouvidos para a voz do maligno. Pegue nas suas mãos o seu copo com água, porque nós vamos falar com Deus neste momento. E eu vou pedir para que o Espírito Santo consagre essa água, para que você receba força, para que você tenha uma semana abençoada. Grave uma coisa, por favor: tudo aquilo que você tem plantado com Deus, você vai colher.
Se tem alguém que não esquece das plantações que nós fazemos, da fé que nós depositamos nele, da confiança que nós temos colocado no altar dele, esse alguém é Cristo. Ele não se esquece de você. Ele tem visto a sua dor, ele sabe que você está atravessando um momento difícil, mas se você não negar a sua fé e não se sujeitar às vozes do maligno, ele está dizendo para mim e para você: eu vou te honrar. Você crê nesta palavra? Então fecha os teus olhos, porque é momento de oração. Vamos consagrar a nossa semana diante do nosso Senhor. Fecha os teus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração na Tua santíssima e grandiosa presença nesta noite de domingo, meu Pai. Sendo hoje o primeiro dia de uma nova semana, queremos consagrar esse dia, esta noite, como também toda esta semana em Teu altar. Sabemos que tudo aquilo que começa bem tende a terminar bem. Por isso nós convidamos o Senhor para esta semana. Esteja conosco, meu Pai. Sabemos que o tentador ele vai querer se aproximar, tentando nos colocar para baixo, com palavras de derrota, com palavras de dúvida, incerteza, insegurança. Mas o Senhor hoje nos ensinou, por meio da Tua palavra, que por meio da fé nós vamos vencer tudo e todos, meu Pai. Por meio da fé, nós não precisamos nos sujeitar às orientações que o maligno nos dá, mas sim nos sujeitar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. A última palavra provém do Senhor, meu Pai. É por esse motivo que eu oro por essas pessoas que deixaram o nome dos seus familiares nos comentários, por essas pessoas que estão atravessando momentos de dor, de incerteza, de insegurança, meu Pai, por essas pessoas que já não sabem mais o que fazer, por essas pessoas que estão endividadas, aflitas, oprimidas. Esta semana, meu Pai, muitos aqui que oram junto conosco terão que resolverem problemas difíceis humanamente falando, mas eu peço ao Senhor, esteja à frente desse povo, esteja à frente desta criatura para livrá-la, para protegê-la, que esta semana os céus venham se abrir e que todos os espíritos contrários venham cair por terra neste momento, que nesta semana, meu Pai, tudo aquilo que estava travado seja pela fé destravado, desamarrado, e que o Senhor possa estar conosco em cada decisão e em cada escolha que nós realizarmos. Nós apresentamos a Ti esse copo com água e que cada molécula desta água seja energizada e consagrada pelo Teu poder, para que quando estas pessoas beberem desta água ou aonde esta água chegar, chegue também pela fé a virtude do Teu poder, para que o Teu nome seja glorificado hoje, amanhã e para sempre. E como ministro e sacerdote do Teu altar, eu declaro cura para o doente, eu profetizo força para o fraco, eu declaro que portas venham se abrir e que a Tua palavra, que o Teu poder venha se manifestar de maneira gloriosa e especial. Então todo aquele que crê, diga que assim seja e graças a Deus. Beba um pouco desta água e pela fé, pessoal, sejam livres de todo mal. Beba um pouco desta água e pela fé seja abençoado. Deus me deu uma orientação quando nós estávamos em oração, em consagração, para que você pegue um pouco desta água, você vai deixar separado um pouco desta água. Eu não sei se você já se banhou nesta noite. Se você já se banhou nesta noite, não tem problema, você vai deixar um pouco desta água guardada, porque amanhã, quando você fizer o seu banho, ok? Você vai pegar um pouco desta água e você vai jogar no alto da sua cabeça, para que o Espírito Santo ele possa purificar completamente o seu coração. A gente sabe que o mal ele não está de brincadeira.
O maior ataque do mal é contra o nosso coração. Então, quando você se banhar com esta água, haverá blindagem espiritual e o poder da fé que já está nesta água se manifestará nos seus caminhos, tá bom? Se porventura você diz, bispo, eu não me banhei, eu vou me banhar logo depois desse vídeo, então você já pega e usa a sua fé. E quando você jogar esta água no alto da sua cabeça, você vai falar para Deus, meu Pai, blinda a minha alma e proteja o meu coração. Deus certamente, Ele vai te abençoar, tá bom? Pessoal, eu creio que esta noite foi uma noite muito especial. E eu tenho certeza que esta semana será uma semana de grandes bênçãos e vitórias nos seus caminhos. Todos os planos do maligno já estão quebrados ao meio. Agora o caminho está aberto. Vá na fé, porque o Espírito Santo, ele é contigo, tá bom? Ao invés de palavras de derrota, o que vai chegar aos seus ouvidos são palavras de vitórias. Você vai ouvir aquilo que há muito tempo você está esperando ao seu coração, tá certo? Se você ainda não entregou ou mandou, melhor dizendo, o seu pedido de oração, lembrando que nós estamos vivendo a semana da habitação. Você vai colocar numa folha tudo aquilo que você quer que habite na sua vida. Bispo, eu quero que habite a paz, a alegria, a prosperidade, a saúde no meu corpo. Eu não sei o que você quer que habite na sua vida ou na sua casa. Você vai escrever em uma folha, você vai pegar qualquer folha, ok? Você vai escrever nesta folha aquilo que você quer que habite, e assim que você escrever, você vai tirar uma foto e vai mandar nesse WhatsApp, que é o meu WhatsApp particular, ok? Nesse número que aparece aí no rodapé do seu televisor, você vai estar enviando o seu pedido a mim, porque quarta-feira agora, o dia já está marcado, ok? Quarta-feira agora, eu, juntamente com a minha esposa, a pastora Daniele, nós vamos subir ao monte e nós vamos apresentar o seu pedido ao nosso Criador. Eu tenho certeza que Deus, ele vai ouvir a nossa oração. Deus, ele vai nos responder neste propósito. Eu tenho certeza, meu amigo, Senhor e Senhor, eu vou subir com a sua causa, mas eu vou descer com a nossa vitória. Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Então deixe nos comentários, diga, eu creio nesta palavra. Eu vou subir com as suas demandas e eu vou descer com a resposta do nosso Senhor, tá bom? E você que vai estar vivendo essa fé, como muitas pessoas já têm feito, você pode também estar apresentando uma oferta de fé. Muitas pessoas estão fazendo uma oferta que equivale à sua idade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 35 anos de idade, ela vai estar apresentando uma oferta de R$35. Uma pessoa que diz, bispo, eu tenho 52 anos de idade, então a oferta que você vai estar fazendo é uma oferta de R$52. Vamos viver esta fé, vamos abraçar esse espírito, esta grande oportunidade, porque Deus, ele vai nos abençoar, tá bom? Aí você pode estar fazendo a sua plantação ou nessa chave Pix que aparece aí no rodapé do seu televisor, ou você também pode estar apresentando na conta Bradesco, fazendo um depósito na conta Bradesco, tá bom? E só pra gente encerrar, você não vai estar comprando milagres, pessoal, até porque essa oferta que você vai plantar não vai resolver a sua vida. Você concorda comigo? Talvez você está doente, R$50 vai resolver a sua vida? Vai trazer cura para a sua alma? É óbvio que não. Às vezes dinheiro nesse mundo pode trazer aquilo que a sua alma ela deseja. Você sabe que tem doenças que ela entra e mata mesmo. E não importa o tanto de dinheiro que a pessoa tenha, existem problemas que só Deus resolve. Então esta plantação que você vai estar fazendo, você não vai estar comprando absolutamente nada. Você vai estar expondo e expressando a sua fé por meio desta semente, tá bom? E aquilo que o homem plantar, certamente ele há de colher. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês nesta noite. Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar aqui novamente e eu vou dar prosseguimento, ok?
vou dar continuidade a essa pregação de Mateus capítulo 4 e Deus ele vai trazer uma nova revelação ao nosso coração. A palavra de amanhã eu tenho certeza que vai falar ao seu coração e abençoar muito os seus caminhos, tá certo? Luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Deus abençoe, uma ótima semana.